Sejam bem-vindos ao Viva Melhor Cast, o nosso podcast de saúde. O Viva Melhor é o programa de saúde da Best Life Consultoria. Hoje eu tô aqui com o Dr. Paulo para um bate-papo com Alexandre Aires, CEO e fundador da MindSelf. A gente vai falar sobre meditação e mindfulness nas empresas. Alexandre, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. E conta pra gente um pouquinho de tudo isso, como surgiu a MindSelf, da sua trajetória, quando é que deu esse estalo de vou criar uma empresa de meditação. Boa. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, o Start é uma história interessante, né? Eu fui executivo durante muitos anos, eu costumo falar já no começo, falo, gente, não sou guru de meditação, não sou monge, que as pessoas têm a tendência de associar a prática da meditação ao monge. Eu já falo logo, não sou monge, estou longe de ser monge, inclusive. Mas como é que foi isso? Eu fui executivo durante muitos anos e em determinado momento da minha carreira, há 14 anos atrás, especificamente, eu tive um estresse muito elevado. E isso acabou prejudicando, de certa forma, a minha saúde. E eu fui parar na mesa do médico, lá no consultório. E o médico virou para mim, né, eu estava com problemas gástricos, ele virou para mim e falou, Ale, você precisa cuidar do emocional. Como assim, doutor? Ele falou, os seus problemas gástricos são de origem emocionais. 14 anos atrás ainda era tabu. 14 anos atrás, não se falava muito disso. Ainda hoje mas ele foi muito habilidoso, eu agradeço até hoje o Dr. Wagner, porque foi muito habilidoso. E ele falou, é mesmo? Ele falou, você não está conseguindo dar conta de tudo que você está tendo que fazer e você está somatizando isso, de certa forma, para o seu corpo. E aí ele está respondendo, ele falou, você vai ter um treco, né? E aquilo mexeu comigo, né? E aí ele falou, você deveria fazer algo para lidar melhor com essas questões, né? Você já pensou em fazer meditação, por exemplo? Eu ri, eu falei, você tá maluco, né? Uhum. Eu não conhecia nada sobre esse assunto. Pelo contrário, eu era o que a maioria das pessoas ainda é. Eu tinha até preconceitos em relação a isso, desconhecimento de fato, né? Então eu falei, não tem nada a ver comigo, eu sou um cara agitado, eu sou um cara do esporte de competição, né? Eu gosto de estar competindo, né? Ficar sem fazer nada ali, esvaziar a cabeça, não é comigo, né? E eu estava totalmente errado, que era a imagem que eu tinha da meditação, né? E ele falou isso para mim, ele falou, não, você está falando besteira, né? É desconhecimento. Hoje em dia a ciência, a medicina está estudando muito esse tipo de prática para te ajudar a conseguir ter um equilíbrio maior no seu organismo, né? Você está mexendo com o cérebro. Uhum. É mesmo, né? Ele falou, vai ver alguns estudos, pesquisa um pouco sobre o assunto, você vai descobrir coisas interessantes. E eu sempre gostei muito de estudar. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui pesquisar. E aí comecei a pesquisar e encontrei coisas muito interessantes, né? Me surpreendi. A hora que eu vi, Harvard está estudando práticas meditativas, ciência da felicidade. Como assim, né? O MIT tinha uma área que estava estudando o efeito das práticas meditativas no desempenho das pessoas. Eu falei, opa, peraí, aqui tem coisa. E aí eu fui me interessar pelo assunto, fui começar a praticar, fui tentar entender. Aí eu sou chato, tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Eu sou meio aquele cara que gosta de saber do porquê, melhor aluno da classe. Perfeccionista, não faço nada para ser mais ou menos. Se eu for, eu quero estar lá no 5% do top lá, né? Em tudo que eu faço. Então eu me dedico para isso, né? E aí eu fui pesquisar, e aí comecei a ver práticas onde eu poderia aprender a meditar. E aí eu descobri que, de fato, grande parte da associação da prática meditativa e do porquê que a gente acha que é esotérico, é porque os locais que nos ensinam são locais que às vezes têm um misticismo, tem um esoterismo envolvido, né? Um viés religioso. Então eu fui para o budismo para aprender a meditar, mas eu não queria ser budista. Eu só queria fazer a prática da meditação. Mas aí eu fui lá descobrir como funcionava. E foi assim, aí eu fui aprendi a meditar através da técnica do Zazen, no budismo. Aí eu fui fazer curso de meditação transcendental para descobrir o que era isso. E aí também tinha algumas questões esotéricas ali, meio místicas envolvidas. Mas a prática em si, ela funciona. E aí eu fui entender um pouquinho da ciência. O que está por trás de você ficar ali em silêncio com você, prestando atenção de forma deliberada numa determinada atividade. E aí o Mindfulness foi onde melhor eu consegui encontrar algumas respostas para isso, né? E no fundo eu comecei a fazer algumas associações
do porquê que funcionava no budismo, no transcendental, no hinduísmo, qualquer prática meditativa em si. Tinha um ponto comum entre todas as vertentes. Um ponto comum que lá no fundo está trabalhando o teu desenvolvimento, o teu organismo, e aí a ciência traz um pouco desse ponto comum, que são as áreas do cérebro que estão sendo ativadas quando você faz essa determinada atividade. E aí que está o X da questão. Então eu costumo falar, gente, para meditar não precisa ser monge, não precisa ser esotérico, não precisa ter um local especial, a gente quebra todos esses preconceitos. Eu comecei a praticar, comecei a me sentir muito bem rapidamente, o Dani. Questão de 2 meses, eu já me senti uma pessoa diferente, comecei a ter um nível, a minha ansiedade caiu lá para baixo, então eu comecei a ter um controle muito maior, porque eu sabia que aquela ferramenta estava ali comigo. E isso foi mexendo. Deveria ser algo necessário para todos diariamente. Eu não tenho dúvida de que vai ser, né? Em algumas sociedades, eu acho que o Brasil está muito atrasado nesse sentido ainda. A gente já vê, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, por exemplo, sendo levado para a educação infantil. As práticas meditativas no currículo já da escola do governo. Então são sentido. Coisas que começam a fazer sentido. Aqui no Brasil a gente tem algumas iniciativas pequenas começando, né? Mas a gente ainda está uns 4, 5 anos atrasado em relação ao que já tem sido feito lá fora. O Brasil ainda liga muito essa coisa religiosa, né? Sim, sim. Então, assim, como você comentou, só encontra em locais religiosos porque são os locais que desenvolvem essa atividade de meditação. Agora... Isso tem mudado, a gente tem ajudado, inclusive, a mudar isso, né, para que torne esse conhecimento mais acessível a todo mundo. Né? Então, que não precisa ter nenhum tipo de religião, não importa a sua crença. Né? No fundo, o que você está fazendo ali é um exercício para o seu cérebro, assim como a gente faz exercício físico, que é muito importante, que hoje já é conhecido, né, e aceito. A prática meditativa, o que você está fazendo é um exercício para desenvolvimento e capacitação do seu cérebro. Tanto que a gente, né? É isso. Controle da respiração, né? A gente traz muito o conceito de como é que você pode fazer algo para se capacitar melhor emocionalmente. No fundo, quando você está meditando, o que você está exercitando ali é a prática do autoconhecimento. É como é que você se percebe melhor, como é que você começa a prestar mais atenção mesmo, né? Você prestar atenção no seu corpo. É isso. Então, você está desenvolvendo as suas habilidades ali sensoriais para o seu próprio conhecimento. Isso te traz uma força muito grande. Eu tentei começar a meditar e aí percebi que era uma coisa que não era tão simples, né? Porque se desligar, né, de você deixar o mundo ao seu redor de lado e pensar em você, demanda um certo treinamento, né? E aí também procurei um treinamento para poder fazer isso. E você fala de as crianças começarem a aprender isso na escola, acho fundamental, porque tem que ser uma coisa guiada, de uma certa, pelo menos inicialmente, para você ter uma orientação, para poder tirar um maior proveito desse momento, que é, na realidade, um momento de introspecção, de relaxamento, de paz, e que é fundamental para poder lidar com tudo que nos rodeia o tempo inteiro, né? E ajuda muito, né? E as crianças têm uma coisa legal, que elas não têm preconceito, né? Então elas estão livres ainda disso. Então é mais fácil de você aprender. Porque o ser humano, e é engraçado, a gente tem levado a prática para o meio corporativo, esse foi o grande objetivo, né? Até para continuar a tua pergunta em relação a responder, aí eu conheci a meditação, eu comecei a praticar e continuei minha vida de executivo, com outro nível de desempenho, qualidade de vida melhorou muito, né? E aí, em determinado momento, eu pensei em sair do mercado financeiro. Eu já estava há bastante tempo no mercado, eu trabalho desde os 14 anos, então eu já tinha 35 anos de mercado. Então, quando eu fiz 5 anos atrás, eu resolvi sair. Eu falei, e aí eu sempre tive muita vontade de empreender. E aí eu tive a ideia, eu falei, por que não empreender com algo ligado a desenvolvimento humano, que é um assunto que sempre me interessou, para ajudar outras pessoas como eu? Porque eu já vinha, na verdade, falando sobre isso de certa forma, né, incluindo isso mais no meu dia a dia, e as pessoas sempre se surpreendiam e falavam, nossa, que legal isso, né? Mas por quê? Como você fez? Né? Você já tinha testado e comprovado em você. Então, de certa forma, eu já estava olhando para isso. E aí o start mesmo foi, eu estava viajando, estava nos Estados Unidos, eu passei em frente de um estúdio de meditação, me chamou a atenção, eu entrei para ver, um assunto que eu gosto, e aí eu vi um prospecto lá e eles levavam práticas meditativas para o ambiente corporativo. Eles tinham alguns cursos, algumas formas de fazer isso. Eu falei, olha que ideia legal, né? Eu falei, vou levar isso para o Brasil. Não vi isso no Brasil desta forma organizado, né? E aí conversei lá com a dona, né? Com a CEO lá. Eles tinham 2 estúdios em Nova York. Ela não sabia nem onde era o Brasil.
Eu não sei nem onde é o Brasil. O americano é engraçado para algumas coisas, é triste, né? O conhecimento de geografia deles é ruim. O cidadão tá lá na Times Square, na Quinta Avenida, ele não sabe onde é o Brasil. Mas tudo bem. Mas aí ela falou, não tem interesse em levar ou de representar a marca, esse tipo de coisa. Ele falou, mas monta lá, você não precisa de mim. E é verdade, eu não precisava de fato deles, né? Aí voltei, comecei a estudar o assunto. Comentei com o Wagner, que é meu amigo, meu sócio hoje, inclusive. Né? O Wagner também já meditava, ele também praticava meditação, a gente jogava tênis junto, estudamos há muito tempo juntos na pós-graduação em Marte, 25 anos atrás. E aí ele falou, que negócio legal, se você for fazer isso daí, eu topo fazer com você, se você quiser. Ele era executivo da Accenture, também executivo do mercado de consultoria. Aí a gente começou a mapear, estudamos o mercado, em 6 meses a gente estava montando a empresa, eu estava saindo do banco, ele estava saindo da Accenture, e a gente montou e estamos aqui com o 6º ano da empresa. Que legal. Muito legal. Fazendo esse trabalho, começando Trabalho ainda. de formiguinha. Formiguinha, a gente fala que a gente está começando, né, mas a gente percebe uma aceitação muito maior, ainda tem muito preconceito, não vou iludir, muita empresa querendo fazer e não sabendo como levar esse assunto para os colaboradores, mas é muito claro que a necessidade existe. A nossa sociedade tem uma carência desse tipo de conhecimento, a gente não foi bem educado do ponto de vista de lidar com as nossas emoções, pelo contrário. A gente está vendo que o brasileiro tem sofrido mais do que a média em relação a esse assunto. Tanto que a gente está liderando, né? Rankings de ansiedade, depressão. País mais ansioso do mundo, né? Eu acho que você teve um burnout há 14 anos atrás. Com certeza, não era chamado assim. Mas era o diagnóstico. Exatamente a exaustão. A pergunta que me vem desse discurso é extremamente interessante, a história realmente é bem bacana. Como você comentou, a partir da dor, né, a gente começa a evoluir para outros patamares. E aí, como abordar no ambiente empresarial, por exemplo, de fazer meditação, eu como pessoa física, acho um pouco difícil, né, você poder interromper sua atividade ao longo do dia, sobretudo se você está num escritório, tem outras pessoas, você vai fechar a porta ou vai ficar lá de olho fechado, né, durante alguns minutos, e aí as pessoas vão ver isso de uma forma meio esquisita, assim como você aborda primeiramente o CEO de uma empresa, como é essa interface, você explica das vantagens do processo, e aí como é que faz a implantação para passar isso para a pessoa, para o colaborador propriamente, né? E como a interface, a coletividade reage a tudo isso. Você podia me contar um pouquinho? Posso sim, e tem sido cada vez mais fácil, doutor, mostrar isso. Que máximo! Por quê? Porque a gente faz muitas analogias, né? E a pessoa vai ter que parar em algum momento. Ela vai parar, por conta da necessidade. A grande questão é a escolha de qual momento eu vou fazer isso. Se eu vou conseguir me organizar para inserir essas pequenas pausas no dia a dia, que vão me tornar uma pessoa mais produtiva, né? Porque o que a gente mostra um pouco é o quanto isso afeta a tua produtividade. O que a gente está falando aqui é de uma ferramenta, gente, de desenvolvimento e de produtividade para o mercado organizacional. Não é só um benefício para o colaborador. Não. É o retorno para a empresa. É o retorno para a empresa. Você vai estar melhorando a qualidade de vida, o bem-estar da pessoa, ao mesmo tempo que você está trazendo um colaborador mais preparado para se relacionar com os desafios, com as dificuldades que a gente tem hoje, com a quantidade de estímulos que a gente está tendo. No fundo, a gente foi desaprendendo. A gente tá vendo as pessoas com uma carência muito grande de lidar com não fazer nada, por exemplo. A gente faz um exercício, a gente fala, quantos minutos do seu dia você tem dedicado para você, para a sua saúde mental? As pessoas não conseguem lembrar, essa elas conta falam é cruel, nada. É cruel essa né? conta. Muito pouco. Então é isso que a gente vem trazendo, então a gente fala, gente, são pequenas pausas. O que a gente está falando aqui não é de sentar para meditar meia hora durante o horário de trabalho. Poucos minutos, 8, 10 minutos já vão fazer diferença no seu dia. A gente fala que é um café emocional. Em vez de você parar para tomar um café ou para descer para fumar um cigarro, que as pessoas faziam. Né? Outro dia eu tive uma situação super engraçada, porque a pessoa me colocou, mas a gente vai ter uma dificuldade muito grande para inserir essas pausas no horário de trabalho. Falei, gente, essas pausas já acontecem, você só não tá vendo. É verdade. A pessoa tá se trancando. A gente fez pesquisa, as pessoas se trancam no banheiro, mal gente. Pra chorar, né? Pra chorar, pra respirar. Pra respirar. Mas imagina, olha a incoerência que a gente tá indo no banheiro, se trancar na casinha pra respirar. Não dá pra fazer isso ali. Não é legal. A ideia é otimizar essas pausas, né? Torná-las úteis para alguma coisa, né? Como é que eu consigo inserir isso, né?
Porque não é esses 10 minutos que... Pelo contrário, são esses 10 minutos que podem fazer diferença Exatamente. na sua qualidade de vida e na produtividade. A gente fala muito isso. Porque Aqueles essa momentos... fuga de ir ao banheiro ou se isolar, normalmente é para respirar, para conseguir dar continuidade, Tentar dar mas conta. não tratou ali o barulho mental. Né? Então é uma isso. respirada para vou continuar, mas o barulho mental tá lá. Então a meditação, ela faz justamente isso, ela organiza esse barulho mental. Ela né? vai te ajudar a ter um pouco mais de consciência sobre todos esses estímulos que a gente tem que lidar hoje. Uhum. Eu costumo falar que naqueles momentos que você não sabe nem por onde começa, tem tanta coisa que você tem que fazer, a melhor coisa para fazer é não fazer nada. Respira durante 1 minuto, né? Se concentra, fala, não, peraí, calma, uma coisa de cada vez. Porque é assim que o nosso cérebro funciona. É uma coisa de cada vez. A gente acha que não. Não, é verdade. Né? Isso já é provado, Mas é verdade. a gente vai se desgastando com isso. Porque você tá interrompendo os seus estímulos a todo momento e isso desgasta. Então, cara, respira. Você vai ver quando você volta, seu cérebro está oxigenado, fica mais fácil de você encontrar as prioridades. Fica mais fácil de você organizar o que você precisa fazer. Então, o que a gente está falando aqui é ferramenta de produtividade. É trazer bem-estar para as pessoas. Né? Uma coisa que as empresas estão buscando muito. Sim. Só que muitas vezes a gente está relevando ou traduzindo isso em coisas externas. Né? Então eu vou buscar na farmácia o meu equilíbrio emocional numa pílula. Né? Não, você tem condição de poder agir para colocar o teu corpo em equilíbrio. Né? Então o Dr. Posner, da Universidade do Oregon, ele fala, a meditação é uma ferramenta fabulosa. Ele falou, você tem o poder de conseguir trazer equilíbrio para o seu organismo, trazer o seu potencial à tona. Né? E a gente tem conseguido ver isso, por exemplo, como exemplo, muito em pessoas competitivas. O esporte de elite, a gente viu agora na Olimpíada, né? Falou-se muito sobre saúde mental, e o esportista de elite, ele já percebeu que grande parte do desempenho dele não está no físico, só na preparação física, e sim na capacidade mental para dar conta daquele momento, do controle emocional, nos momentos em que você precisa tomar decisões importantes. Decisões ali, no caso deles, de milésimos de segundos. Mas a gente toma essas decisões importantes também todo dia no ambiente corporativo. É verdade. E a gente não tá dando conta do quanto suas decisões são melhores quando você está mais equilibrado, quando você está mais consciente, quando você tem uma capacidade melhor de analisar os cenários, que é isso que a meditação te proporciona. Então, eu acho que tem sido um desafio muito legal poder levar esse conhecimento, né, essa conversa, para o mercado corporativo, porque as pessoas desconhecem isso tudo que a gente está falando aqui, ainda. E sem contar que essa pessoa, esse colaborador mais equilibrado, ele vai ser um multiplicador. Porque ao invés dele reagir de uma forma, né, mais brusca ali com um colega, ele vai já ponderar, as pessoas vão perceber a mudança e vão querer entender também, também quero me controlar melhor, né? É uma retroalimentação positiva, né? É exatamente isso, é muito legal a palavra que você usou, porque a gente fala muito sobre isso. Você deixa de reagir automaticamente e você passa a responder melhor. Responder é diferente de reagir. Reagir está ali na impulsividade, está naquela coisa... Tempestivo. Quando eu vi, já falei. Pronto, magoei, agora já vou ter que consertar depois. Né? Não, responder você pensou, você teve tempo, teve toda uma análise ali em relação ao cenário e você respondeu de uma forma mais assertiva, de uma forma mais efetiva, mais alinhado que a empresa espera. É esse tipo de coisa. Então, é trazer esses milésimos de segundos para você poder ter uma decisão melhor. Isso acontece por quê? Porque teu cérebro está mais capacitado para isso. Está exercitado, né? Se você exercitou, se você fortaleceu, você tem mais conexões sinápticas, você acessa melhor a sua memória, você acessa melhor toda a parte de cognição. Tudo isso te traz um melhor desempenho. Então é por aí. Por isso que eu gosto muito de fazer essa analogia e de conversar através da neurociência. Daí você vai entendendo que nossa maquininha aqui, nosso computadorzinho aqui, ele também precisa de um reset. Né? A gente precisa. É igualzinho o Windows. Você vai abrindo um monte de janela, não fecha ele, não reinicia. Subindo. A performance acaba, né? Chega uma hora ele trava, igualzinho a gente. É verdade. E a gente tá deixando chegar no limite.
A gente está deixando ele ir para o travamento para poder consertar. Uhum. Dá para fazer tão melhor. Evidente a vantagem, né? Essa questão do aumento de produtividade, né? E assim, é o que eu sempre falo, a política de ganha-ganha, né? Para a empresa, o colaborador vai ser mais produtivo, vai estar mais focado, e do outro lado, o colaborador vai se sentir cuidado e ao mesmo tempo vai se cuidar, né? Quer dizer, então acho que a vantagem para mim é evidente. Mas eu continuo achando que é difícil o convencimento, né? Sobretudo se você pensar, eu como pessoa, para conseguir meditar foi um processo que não é tão simples, é uma educação constante, né? Um negócio que realmente tem sempre estímulos te prejudicando no momento de meditação, mas e implantar isso em grande escala, num grupo maior. Eu estava vendo, vocês fazem palestras, enfim, de orientação. Como é que funciona mais ou menos esse treinamento para um grande grupo? A partir do momento que a grande cúpula já achou que era importante e conseguiu passar, né? Vamos incorporar isso na nossa empresa. Como é que funciona? É interessante, doutor, esse ponto, porque é exatamente a metodologia. A gente tem que pensar como que nós vamos fazer esse negócio acontecer, né? E como é que funciona? Exatamente seguindo essa ordem que você colocou. A gente tem que trabalhar a liderança, gente. Não existe. Eu falo muito isso pro RH que me procura às vezes. Gente, a gente não vai conseguir falar de saúde mental se você não tiver coragem de começar a falar sobre saúde mental com a sua liderança. Então eu falo pro diretor de RH, eu falo, você já sentou com o seu CEO para falar sobre saúde mental na empresa? Porque se você não fez isso, ou se você acha que não tem coragem de fazer isso, né, cuidado, porque não vai funcionar. Uhum. Agora eu falo para eles, faça isso, você vai se surpreender com a resposta. Porque muitos dos CEOs estão abertos a essa conversa, porque ele também está sofrendo com a quantidade de estímulos, com a quantidade de coisas que está sendo exigida dele, né? Então é um assunto que tem muita ressonância com todo mundo. Uhum. E quando a liderança abre espaço para isso, é totalmente diferente da forma como a liderança média recebe, como os supervisores recebem, como isso vai ser aceito pelo colaborador. Fica uma conversa crível, porque senão parece incoerência. Ah, não, a gente vai deixar a liderança para depois. Eu falo, não faça isso, não vai funcionar. A gente já viu, a gente vem fazendo desse jeito, né? Então a gente vê que faz uma diferença gigante. Porque a empresa quer fazer, muitas vezes, coloca lá o programa de meditação, muita gente chama, quero fazer o programa de meditação para trazer um momento de calma para o dia a dia. Eu falo, gente, já não está muito bom. Já não está o discurso certo. O discurso já não está começando, porque não é um momento de relaxamento para o mundo que está precisando disso. É também, mas não é isso. É como é que eu trago um conhecimento, um desenvolvimento, encaixa isso na grade de desenvolvimento das pessoas. O que você está falando aqui é de capacitação, né? Olha assim, e vai proporcionar relaxamento também, né? Mas é diferente como a pessoa vai entender a ferramenta. E aí você vai ter o líder apoiando esse desenvolvimento. Porque eu quero um funcionário aqui, eu quero um colaborador mais produtivo, que bata as metas, que consiga produzir mais sem adoecer. Porque a galera está adoecendo, eu estou perdendo meus funcionários para o afastamento do trabalho. E muitas vezes é imperceptível a saúde mental dentro dos relatórios da sinistralidade. O que a gente acompanha? A saúde mental ela está ali mascarada na dor de estômago, nos exames cardiológicos, na parte... alta de utilização de pronto-socorro. Pronto-socorro. Mascarada como se fosse sintomas de AVC. Né? Então, é no neurológico, no cardiológico, no gástrico. Esse custo está sendo pago pela empresa. E o custo indo, porque assim, a pessoa vai uma vez no pronto-socorro com sintomas de infarto, na outra vai com sintomas de AVC, na outra vai por conta de uma dor estomacal. E o custo indo lá. Só que não aparece a saúde mental. Mas não aparece, Dani, se a gente não quiser ver. Exatamente. Eu costumo falar para o financeiro, eu falo, e não tem orçamento. Eu falo, seu orçamento está lá. É só você escolher se você quer gastar ele na parte preventiva, que é muito mais legal, ou se você vai pagar a doença, né? Porque tá lá, é isso aí. O cara falta, ele vai no pronto-socorro, ele acha que tá infartando, aí ele faz um monte de exame porque ele quer procurar o que ele tá sentindo, porque de fato ele tá lá com taquicardia. Mas é de origem emocional. E não resolve. É de lidar com a ansiedade. Aí ele olha o coração, não tem nada no coração. Aí ele fala, como assim? Tem que ter, doutor. Eu não tô bem. Né? E aí demora, a gente costuma falar, demora 2 anos às vezes. Para entender
o adoecimento emocional. É a pessoa tenta lutar contra isso, né? A gente percebe muito isso, principalmente que assim, a gente costuma fazer um mapeamento. E no mapeamento de saúde, é um questionário. Ali aparece. Então, claro, a gente coloca questões de saúde mental, aí ali aparece e a gente consegue entender, ó, tá vendo? Aquilo que não aparece ali no relatório de sinistralidade está mascarado aqui, porque aí o próprio beneficiário, ele reconhece, né? E com os questionários, com as perguntas, a gente consegue identificar. E às vezes você apresenta esse tipo de informação preciosa, né? E o gestor tá mais... A operadora já me fornece essa informação, a operadora nem tem noção desse tipo de informação, ao contrário. E às vezes eles estão mais preocupados com o preço da aspirina, né, do que basicamente, estou dando obviamente uma figura de linguagem, mas é uma coisa que teria muito mais impacto, né, sobretudo em produtividade. Porque a outra maneira indireta de ver isso é a questão do presenteísmo, do absenteísmo. Total. As pessoas estão lá ou não estão, isso tem um custo agregado absurdo. O corpinho foi, mas a cabeça está longe, não vai conseguir produzir. É verdade. E Alexandre, você está falando do papel do líder nesse processo, e eu concordo contigo plenamente, acho que o líder é fundamental a partir do momento que a alta cúpula comprou a briga, né? Vamos atrás disso. O líder tem que estar exatamente como esse interlocutor, né? Gerindo todo esse processo, mas também o papel do próprio líder se cuidar para poder cuidar das pessoas corretamente, porque se o líder não estiver preparado para isso, né? Ele vai ser um mero intermediário, e sendo que ele também pode estar impactado pela logística do dia a dia, né? Doutor, isso que você falou é fantástico, a gente vê isso também, Dani, a gente tem um instrumento de avaliação de qualidade de vida e equilíbrio. A gente já rodou em mais de 38 empresas, são mais de 6 mil pessoas que já responderam. Parabéns. E a gente vê um negócio assim incrível. 100% dos nossos questionários apontaram a dificuldade de controle da ansiedade e a dificuldade de controle do estresse como sendo as piores notas de todos os lugares em que a gente viu. Então, não é à toa que somos o país mais ansioso do mundo. Né? Está representado nos dados ali, basta você olhar. E a gente começa a estratificar e você começa a ver isso por unidade de negócio, por nível de cargo. E o que a gente tem percebido? Os cargos de liderança estão mais ansiosos e estressados do que os times. E isso está descendo em escala para baixo. É a sobrecarga, né? Como é que você vai dar conta de liderar um time, de liderar uma equipe, se você não está equilibrado? Nem você está bem. Você não vai valorizar esse tipo de coisa, você vai exigir demais, você vai cobrar de um jeito ansioso. Vai ter reações intempestivas, né? E aí você vê que quem está fazendo a diferença é quem está conseguindo trabalhar diferente. Aí você percebe, nossa, essa área está super bem. Aí você vai lá entender, você tem um gestor lá mais humano, um ambiente psicologicamente mais legal, as pessoas podem... Eu falo muito sobre ambientes seguros hoje psicologicamente. Eu falo, gente, não tem muito segredo. Pergunte para as pessoas, você pode ser você mesmo aqui na empresa? Ou você veste uma armadura, um personagem para poder ser aceito aqui, para poder ser promovido, né? É muito triste isso, né? Às vezes as pessoas não se dão conta, se eu for eu mesmo, não vou conseguir não vou conseguir ser promovido. Então, cuidado. Isso leva ao adoecimento, né? Então, é esse tipo de coisa, às vezes, que a gente tem colocado muito para a liderança. E que a gente não precise que todo líder passe pela dor para poder valorizar esse assunto dentro da empresa. A gente tá vendo. Eu tenho muitos projetos de sucesso, gente, que vêm porque o CEO teve burnout. O CEO teve um problema emocional, já foi buscar esse tipo de prática e ele gosta do assunto. Aí fica fácil. Mas por que não, né? Por que não trazer o conhecimento? Antes da dor, né? Porque quando você traz isso de forma estruturada, com conhecimento, o executivo que está lá, ele não é bobo. O cara que está num cargo executivo, ele sabe das coisas. Ele fala, opa, isso aqui ninguém tinha me contado. Ninguém tinha me mostrado desse jeito, com os dados estruturados desta forma. Porque a gente está falando de dados. Tudo que a gente faz, a gente metrifica. Porque se você não conseguir provar para a pessoa que faz efeito, ela não vai fazer. O ambiente corporativo é assim. E a gente consegue mostrar que faz diferença. Se você medir e olhar nos lugares certos, você vai perceber. Um jeito simples, eu falo, quer ver um jeito simples de você ver se isso está aumentando na sua empresa? Você tem convênio de compra de medicamento? Cruzar os dados, né? Começa a olhar se aumentou a compra de medicamentos ansiolíticos nos últimos 2, 3 anos. Eu já vou te dizer, aumentou e não foi menos de 20%. Né? Ele vai lá, olha e comprova. Então, está exposto ali. Às vezes a gente que não está sabendo entender os sinais... Ou não está querendo. Né? Não está querendo. E aí, quando é que vai ver? Quando tem alguém importante que
burnout. Ou pulou pela janela. É verdade. Fulano pulou pela janela. Como assim? Tava aqui ontem comigo. Eu não percebi nada. Aí a pessoa fica com aquela crise, né? Fala, como é que eu não percebi que o doutor tava ruim? Né? E começa a se cobrar. Mas não tá com o olhar treinado para isso. O que a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Que era a questão de... Aqui pra gente, a pandemia trouxe luz a Teve esse coisa assunto. boa. Teve coisa boa. Foi o lado bom, né? O que era um tabu, então as pessoas tinham medo, tinham vergonha de dizer que tem um psiquiatra ou que fazia terapia, então isso virou comum, todo mundo sofre, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Todo mundo teve a dificuldade de lidar com... E aí virou mais acessível falar disso, né? Mas a gente ainda encontra dificuldade, sim. E aí também estava comentando um pouquinho antes que, assim, o que eu acho muito bacana do que vocês têm, que vai bem de encontro com o que o Dr. Paulo falou, mas como é que eu fico ali na minha mesa de trabalho, de olhos fechados, com fone, todo mundo passando, como que eu me conecto, né? E são as cabines, né? Então isso é bem interessante, as estações, as cabines, porque... tem como fazer um isolamento, a pessoa realmente ficar ali no momento dela, né? A gente trouxe as estações, né, diferentes modelos que a gente tem, um deles é a cabine fechada, muito para trazer esse conforto, né? Porque a gente pesquisou e as pessoas estavam se trancando no banheiro para ter 5 minutos de paz dentro da empresa, de poder se equilibrar, se preparar, às vezes, para uma conversa difícil, para uma determinada atividade, e eu me trancava lá, porque era um momento ali onde eu consigo estar um pouquinho mais isolado. Então a gente falou, por que não criar esse espaço, então, dentro da empresa, para que a pessoa possa fazer esse exercício? É fantástico. E foi muito legal a receptividade que a gente teve, o feedback que a gente tem tudo, tem estatística, a pessoa responde 2 perguntinhas depois que ela faz o exercício na cabine, né, como é que ela está se sentindo em relação a como ela entrou, e olha o número que eu vou te dar, 96% das pessoas afirmam se sentir muito melhor do que quando ela entrou lá 5, 10 minutos antes. Então, só esse efeito já provoca, já dá um conforto para a pessoa ali imediato. E se ela fizer o exercício regularmente, ela vai começar a se sentir melhor. Né? Então, e como é que a gente tem quebrado os ambientes? Fazendo a valorização ao contrário, Dani. Se eu vejo uma pessoa, se eu estou numa empresa que está trabalhando o conceito da forma correta, quando eu vejo uma pessoa ali parada, meditando ou fazendo um exercício de respiração, eu valorizo aquela pessoa em vez de achar que ela é estranha. Eu falo, o doutor está fazendo o correto, porque ele está investindo nele ali aqueles minutinhos. Então é trabalhar esses conceitos. Quantos minutos você está dedicando para você? O que você tem feito pelo seu equilíbrio? Como você tem lidado para ser um profissional mais produtivo? Então você valoriza quem participa do programa, em vez de cobrar que a pessoa está com tempo, porque onde não está com o conceito implementado, qual que é o erro? Implementa o programa de meditação, não conversa com a liderança, e eu já te digo o que acontece em 2, 3 meses. Tem pouquíssimas pessoas participando. A adesão é pífia, né? E aí vamos perguntar para as pessoas, por que você não participa se você gostaria de participar? Se gostaria de participar, gostaria. Então por que você não participa? Porque eu tenho receio que o meu chefe vai pensar eu não tô fazendo nada. Que eu tô com pouco trabalho. Ele vai me dar mais coisa para eu fazer. Porque se eu tô tendo tempo de parar para meditar, eu tenho tempo para trabalhar mais. Né? É um conceito totalmente enviesado. Tem a questão inversa, ele pode estar mais resolutivo, precisar de menos tempo para desenvolver as mesmas atividades. Exato. E é isso que está por trás dos monstros que a gente cria. Então, o chefe não foi lá e falou isso para ele, mas ele está pensando isso. E aí ele não vai. Então, o que a gente muda? A gente ensina a empresa a fazer diferente. Coloque regras ao contrário. Se você estabeleceu que sexta-feira, 9 horas da manhã, vai ter uma prática de meditação de 15 minutos para as pessoas poderem fazer em grupo, online, mande um e-mail também para todo mundo, né, para os líderes, falando, gente, evitem de agendar reuniões sexta-feira às 9 horas da manhã, porque é o horário que a empresa estabeleceu para que as pessoas possam fazer uma prática de bem-estar, né? Começa a sua reunião 9h15. São 15 minutos só, São 15 minutos depois, né? E aí a gente vê que funciona. E aí tem práticas, o contrário. Tem gestor, por exemplo, que aproveitou para falar, olha, eu já fazia a minha reunião na sexta-feira às 9, eu continuo fazendo às 9, só que em vez de eu começar a reunião com os assuntos da reunião, a gente começa na meditação. Muito legal. Maravilhoso. A gente faz a meditação
E a reunião de vendas começa às 9h15, com todo eu tenho mundo... certeza que a reunião deve fluir de uma outra forma completamente diferente. Mudou o ambiente. As pessoas se preocupam, a pessoa está feliz, a empresa está preocupada comigo, meu chefe está incentivando que eu faça uma coisa que me faz bem. É diferente, você muda o ambiente. Mas para isso precisa ter coragem para fazer. É verdade. E você sabe que estatisticamente eu tenho visto vários questionários que a gente tem aplicado, as pessoas sentem que é importante que a empresa se preocupe com a saúde e bem-estar delas. Então, a partir do momento que eles veem o movimento da empresa nesse sentido, em direção aos colaboradores, eu acho que a receptividade vai ser gigante. Eu acho que... posso falar, para a empresa querer isso como imagem até, né? Faz muito bem. É um benefício, né? Porque é um benefício, e se for de verdade... A pessoa reconhece, Dani, a gente tem tido exemplos, pessoas muito, muito simples, gente. Muitas vezes não vão ter acesso a esse tipo de coisa se não for através da empresa. A empresa tem a responsabilidade no nosso país de ajudar a terminar o processo educacional nosso de preparação. A gente tem que preparar a liderança, tem que fazer curso de liderança, né? Porque a faculdade, o estudo não deu isso tudo pra gente. Então a empresa tem grande parte da carga de treinamento do profissional. Tem que treinar nessas habilidades emocionais também. E aí você vai poder ver coisas como a gente teve o depoimento de uma pessoa que ela trouxe para a empresa, ela falou, olha, eu queria agradecer porque de fato vocês transformaram a minha vida. A minha filha, e aí ela deu um exemplo, ela falou, a minha filha melhorou na escola por causa do treinamento aqui da empresa, por causa de que eu aprendi a fazer esse exercício. E como assim? Mas a gente não fez nada para ela, né? E aí ela falou, ela tinha uma crise de insônia, ela falou, eu sofria com insônia há 3 anos que eu não conseguia dormir direito. Olha. Né? É uma pessoa extremamente nervosa, tomava muito medicação, tudo. Ela falou, e eu não conseguia me relacionar com a minha filha, porque eu estava sempre nervosa. Não dormia direito, né? Eu falei, eu comecei a fazer esse programa aqui na empresa, isso me trouxe um conforto muito grande. Eu estou mais relaxada, eu consigo dormir à noite melhor hoje. Eu estou conseguindo conversar mais com a minha filha, tenho mais paciência para lidar com as coisas. Mudou o ambiente na casa dela. E a criança melhorou na escola. E aí ela foi chamada na escola. Eu falei, o que você fez? Porque a gente percebeu uma mudança no comportamento dela. Era uma criança mais agressiva, uma criança que estava gerando dificuldade. E não está mais. E o que foi? Foi a mudança no ambiente. Essa cadeia, né? Incrível. E começou por ela. Contamina positivamente, né? Exatamente. Reverbera. Aí o diretor veio para mim, ele falou, Ale, eu não tinha ideia do potencial que a gente tem de mexer com a vida das pessoas. Ele falou, eu não tinha ideia. A gente tá achando que a gente tá fazendo alguma coisa aqui é mais uma prática de bem-estar que a gente tá fazendo. Alexandre, às vezes as pessoas querem criar coisas assim faraônicas, né? Programas que na verdade não tem muita repercussão e no final das contas as coisas mais simples eventualmente têm muito mais resultado, efeito, né? Custam menos e tem mais resultado. Isso. Né? Cria espaço, poucos minutos por dia. É exatamente esse o slogan que eu uso. Gente, o que a gente tá falando aqui é de poucos minutos de dedicação que podem fazer diferença na qualidade de vida de uma pessoa. Se você fizer a diferença na qualidade da vida da pessoa, você vai ter um profissional melhor. É fácil você fazer essa associação. Né? Um ser humano melhor produz um resultado melhor para a sociedade. Então, é um pouco isso. Estou com uma curiosidade. Me conta o que é metodologia 3P5F. 3P5F. Isso é um jeito bacana de você poder falar para o mercado corporativo que tem formas de você poder fazer e levar esse assunto para as pessoas. Então a gente criou essa metodologia, os 3P são pilares, né, 3 pilares que a gente considera importante para fazer esse trabalho, e os pilares são você poder fazer o envolvimento da liderança, então o engajamento da liderança é o pilar fundamental. O segundo pilar é a comunicação, a forma como a gente comunica e traz esse tipo de informação, voltada para desmistificar, para quebrar os preconceitos, né? Eu costumo falar, eu não convido as pessoas para vir meditar, Dani. Eu convido você diferente. Dani, que tal dedicar alguns minutos do seu dia para você aprender a lidar melhor com a sua ansiedade? Para você aprender a lidar melhor com o estresse. Isso te interessa. Se eu convidar você para vir meditar, talvez você fale, isso não é para mim. Então, a comunicação é fundamental. As empresas erram muito aí. Muita iniciativa, muita boa vontade, e erra na hora de fazer a comunicação. Então, o pilar fundamental é acertar a comunicação. E o terceiro pilar é um desafio muito grande, que é o desafio de ajudar a praticar o hábito. Aprender é fácil. O difícil é como é que eu insiro
essa nova atividade Numa rotina, né? no meu dia a dia que já é cheio, na minha rotina que já tem um monte de coisa para eu fazer. Então o desafio muitas vezes está aí, não está em ensinar, está em ajudar a trazer o hábito. E a gente Por isso que é importante boicotar o que é pra gente, né? Por isso que a empresa não pode relevar isso. Então, traz a cabine, dá diferentes formas da pessoa praticar. Cria a sessão online em determinado dia e horário. Vocês têm app convida também, os gerentes, né? A gente tem aplicativo também para a pessoa baixar no celular. Né? Tem empresa incentivando o funcionário, por exemplo, fazendo o transporte. A pessoa leva 2 horas para chegar no trabalho, no ônibus da empresa. Faz uma atividade que vai te deixar bem, em vez de ficar lá trocando mensagem que vai te deixar nervoso, ou vendo a mídia social que vai te deixar infeliz. Né? Então, é esse tipo de iniciativa que a gente traz. Então, esses são os 3 pilares. E os 5F são 5 fases. A gente faz um processo de trazer conscientização, as etapas que você faz para construir isso. Então, as etapas estão baseadas em trazer conscientização, trazer conhecimento. Então, através da conscientização, do conhecimento, que eu me mobilizo, né? Para quê? Para poder trazer o hábito da prática, para você inserir no dia a dia de negócio. Então, são etapas que a gente vai trabalhando, desde a conscientização até você chegar na formação do hábito, na presença física. Então, como é que eu transformo o meu ambiente físico? A última fase é como é que eu trago para o ambiente físico a prática no dia a dia. É criando esse tipo de oportunidade, é adequando uma mensagem, é fazendo um evento. Né? Então, aproveitando os momentos que você tem para a gente falar de saúde para as pessoas, né? Fazer prevenção de fato. Muito legal, bacana. É isso, acho que meditação é assim, no começo a gente pensa que não consegue controlar, né? Aí começa, fecha os olhos, aí vem aquele monte de pensamento, aí você tenta, tira, mas é um exercício. Não tem a ver, branca. Não tem a ver com esvaziar a cabeça. Não? O objetivo não é esvaziar a cabeça. A meditação, a gente gosta muito de traduzir ela como, pense na prática de meditar como um exercício que você faz de forma consciente para exercitar o seu cérebro a manter o foco e a atenção durante determinado momento, sem julgamento, sem procurar um resultado. Não, eu quero meditar, eu vou sair da meditação desse jeito. Não. Você não precisa buscar nenhum resultado. Senão é mais uma cobrança. Né? Senão vira uma cobrança. E aí quando você passa a aceitar que você vai dedicar alguns minutos para o seu autoconhecimento, a meditação é um exercício que você faz para se perceber naquele momento presente, naquela atividade, que vai ser um foco de atenção. Então, a técnica da meditação, não importa qual técnica você esteja utilizando, ela vai focar a tua atenção numa determinada situação, que a gente chama de âncora. Pode ser a sua respiração, pode ser a parede vazia na sua frente, pode ser o seu próprio corpo, partes do seu corpo, pode ser uma imagem se você estiver fazendo uma visualização. Coisas que vão manter a sua atenção naquele momento nessa atividade. E você vai se distrair com pensamentos que vão surgir, que nos levam para o passado ou para o futuro. Então, o que me distrai no dia a dia? Coisas que eu penso que eu deveria ter feito, né? Ou feito diferente, ou coisas que estão me preocupando em relação ao futuro. Né? O que eu vou fazer depois que eu sair daqui, a quantidade de coisas que eu tenho que fazer, eu olho para minha agenda, já fico ansioso. Né? Então, é isso que me tira o foco do presente. E o exercício da meditação é se focar no momento presente. Sem julgamento. Alguns minutos que eu dedico para estar aqui. Enquanto eu estou aqui, eu não estou preocupado com o que está lá. Esse é o exercício. Então, é uma técnica de concentração. É diferente de pensar em não pensar em nada. Interessante, porque muitas vezes as pessoas desistem justamente por essa cobrança de não consigo controlar minha mente. Bom. Você é normal. Porque os pensamentos estão surgindo, aí eu tento esvaziar e não esvazia. Então, acho que esse esclarecimento é muito importante. Esse esclarecimento, a pessoa fala, nossa, você me libertou, é salvador, eu achei que eu não conseguia. Por isso eu falo, qualquer um consegue, né? A gente vai explicando muito essas coisas. A gente tem que tomar cuidado com coisas que a gente se impõe, né? A pessoa também costuma perguntar para o pessoal, eu faço muita palestra, né? E eu falo, gente, quem aqui é ansioso? Todo mundo levanta a mão. Gente, vocês vão descobrir que vocês não são ansiosos. Vocês estão com ansiedade. Olha como é diferente. Como assim?
Porque, no fundo, a ansiedade não é algo que nasceu com você. Você não vai lá na maternidade e vê as criancinhas tudo ansiosas lá no berçário. Verdade, né? A gente no máximo chorando com fome, né? Chora com fome, né? Mas é uma reação natural. Aí não, você já se coloca, não, eu sou muito ansioso. Não, você não é ansioso. Vamos entender por que você está sentindo muita ansiedade no teu corpo? Vamos se conhecer, né? Eu costumo perguntar, quando você está ansioso, onde você sente ansiedade em você? Nossa, que pergunta é essa, né? Como assim? Porque a gente não se conhece. Mas se você começar a trabalhar esse processo, você vai começando a perceber que a gente não é nada. A gente está alguma coisa. E às vezes a gente confunde isso. E isso também é libertador para as pessoas. Nossa, é verdade. Empodera. Empodera. Né? Empodera até o controle, né? De eu não sou um ansioso, eu estou ansioso, eu posso mudar essa realidade. Né? Perfeitamente. Né? Então, que legal. É bem legal. Muito bacana. Então, assim, metodologia 3P5F já aprendemos. Mindself também tem palestras, cursos, workshops, sessões guiadas ao vivo, que eu já participei também. É muito interessante, porque a gente pensa assim, mas como é que as pessoas vão se conectar aqui online e as pessoas conseguem? Conseguem, muita gente tem feito. Meditar em grupo é mais fácil do que meditar sozinho no início. É verdade, é verdade. Te ajuda na aceitação de saber que você não está ali sozinho, né? Que a gente está ali fazendo uma atividade para que a gente possa se sentir melhor. Então isso tudo são técnicas que a gente vai usando para poder trazer o desafio do hábito da prática. Que uma hora você vai chegar e vai conseguir incorporar isso para você poder falar. Você nem sabe porque está fazendo mais. Mas a tal ponto você incorpora que no final das contas, se você não faz, você sente falta. É, né? Isso. É escovar. Passa a ficar bacana quando vira igual escovar os dentes. Nem lembro se eu escovei, já foi tão rapidinho aqui. Ou então botar o cinto no carro, às vezes nem liguei o carro, já botei o cinto. Você não questiona mais, né? Se eu vou escovar o dente ou se eu vou pôr o cinto de segurança. Eu simplesmente vou lá e ponho. Então, a hora que você começa a não se questionar mais, você simplesmente passou a fazer o exercício. Aquilo te faz bem, te ocupa pouco tempo, é parte do meu dia. Uma atividade importante no meu dia. É um autocuidado. É isso. Né? Então é isso. Obrigada, Alexandre. Foi muito bom o bate-papo. Parabéns. E a Mindself é parceira do Viva Melhor. Quem tiver interesse pode nos contatar, a gente consegue intermediar e também vai ficar aqui as informações, né, aqui no vídeo para os contatos. Eu Obrigada. Que agradeço. É um espaço super importante para a gente trazer conhecimento. Parabéns por vocês terem um programa aqui para a gente falar sobre como viver melhor. As pessoas precisam muito dessa ajuda. Eu acho que são conhecimentos valiosos que a gente acaba trazendo aqui para as pessoas. Então, agradeço muito pela oportunidade e conte conosco. Muito bacana, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado. Como atender à demanda por mais equilíbrio emocional e qualidade de vida em um mundo que nos desafia todos os dias? A meditação é uma prática de treinamento mental cada vez mais valorizada como ferramenta de prevenção para a saúde emocional no ambiente corporativo. E a Mindself atua de forma totalmente isenta de religiosidade e esoterismo, com programas online de meditação e mindfulness, desenvolvidos com metodologia exclusiva para o mercado corporativo. Palestras, cursos e workshops, sessões com práticas guiadas, aplicativo de meditação próprio, avaliação de equilíbrio emocional e as exclusivas estações de meditação. Conheça mais sobre a Mindself e descubra como ter uma equipe mais presente, equilibrada e com muita energia.